Fala galera, eu sou o Moa e primeiro GP do ano, GP do Bahrein concluído. A gente já fez conteúdo aqui no Reaceleração, mas hoje vamos para o nosso último episódio sobre o GP do Bahrein. Vamos falar quem foram os vencedores e quem foram os perdedores, equipes e pilotos nesse primeiro GP do ano, GP do Bahrein. Bora lá! E como a gente já fez aqui em outros episódios, né, já comentamos sobre a corrida, já demos um gostinho ali nesse episódio da corrida sobre quem são vencedores, quem são perdedores, já que a gente faz uma análise de praticamente tudo ali, um apanhadão do que aconteceu nesse GP do Bahrein, primeiro GP do ano de Fórmula 1. Então, vamos começar falando dos vencedores, vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Primeiro vencedor, Red Bull. Não tem como eu não começar com a Red Bull. Red Bull, que começou com uma dobradinha. GP do Bahrein de 2022. Red Bull, a dobradinha foi de carros fora da pista. Os dois carros abandonaram, os dois carros da Red Bull, Verstappen e Pérez, abandonaram no GP do Bahrein de 2022. Já agora, em 2023, foi o contrário. Os dois carros ficaram na pista e venceram, ficaram em primeiro e segundo lugar. Então, não tinha como ter um início de temporada melhor do que esse para uma equipe, né? Ter seus dois carros na primeira e segunda colocação. Fora que eles sobraram na pista, né? Sobraram. A diferença do Verstappen em primeiro pro Alonso, que ficou em terceiro, quase 30 segundos. Meu, voaram. As Red Bulls voaram nesse GP do Bahrein. Segundo vencedor, como eu falei agora do Alonso, foi a Aston Martin, que chegou com tudo como sendo a quarta força desse ano. Além de Red Bull, Mercedes e Ferrari, Aston Martin é uma das forças para 2023. Teve a questão do Stroll ainda, da luta dele com a lesão do pulso, um vídeo que ele soltou no Instagram. A gente fez episódio aqui no Reaceleração, que ele soltou no Instagram dele, falando sobre a luta dele para correr esse GP do Bahrein. E foi muito bom para Aston Martin, né? Teve Alonso e Stroll largando na quinta e oitava colocação, e eles terminaram a corrida em terceiro e em sexto. Então, olha só, a Aston Martin já conseguiu um pódio na primeira corrida. E no campeonato de pilotos, pós-GP do Bahrein, Red Bull em primeiro, Aston Martin em segundo na corrida das equipes ali para o campeonato de construtores. Então, não tinha como a Aston Martin também começar de um jeito melhor do que começou. A Aston Martin vem aí em 2023. Depois a gente tem o Valtteri Bottas, que para mim foi um grande vencedor. Ele que começou largou na 12ª colocação e terminou em oitavo. Então, os 7 primeiros colocados foram carros da Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari. Como o Leclerc abandonou a corrida, então, o que seriam 8 carros dessas equipes, sobraram 7 carros dessas equipes. Logo atrás dessas 4 grandes equipes que vão ser as forças desse ano, tava o Bottas com a sua Alfa Romeo. Então, grande começo pro Bottas, além de ter ganhado 4 posições, ainda terminou em oitavo, pontuando muito bem para ele. E já na 9ª colocação, a gente tem o outro destaque, que é o Gasly. O Gasly que fez a sua estreia na Alpine, ele saiu da AlphaTauri para ir para Alpine, ele largou em último, teve sua volta deletada no quali, largou na 20ª colocação, e o Gasly fez uma ótima corrida de recuperação, terminou em 9º, então primeira corrida dele da Alpine já começa pontuando, né? Muito boa a estreia do Gasly. E pra gente fechar os vencedores, a Williams, por incrível que parível, né? A Williams, que geralmente com o Albon e com o Latifi na temporada passada só ficava lá nas últimas colocações, ela ficou muito bem nesse GP e já começou pontuando. A Williams começou pontuando, gente, que inacreditável. Então, Albon ficou na 10ª colocação, Logan Sargent, que a sua estreia na Fórmula 1 e também na Williams, terminou na 12ª colocação. Olha só, Williams, 10º e 12º. Ótimo começo de temporada para Williams, sem dúvida, um grande vencedor. E falando nessa temporada 2023 da Fórmula 1, você joga o Fantasy da Fórmula 1. O Fantasy é um local que você cria, né, um login, uma senha no próprio site da Fórmula 1 mesmo, oficial. E você faz uma brincadeira que a gente faz, você coloca lá os pilotos e as equipes que você acha que vão mandar bem no próximo GP. E aí a gente tem uma liga do Reaceleração, onde a gente vai competir ali, brincar entre si, para ver quem que escolheu os melhores pilotos,
pilotos, quem escolheu as melhores equipes para cada um dos 23 GPs desse ano. Então, se você joga o Fantasy ou se ainda não joga, já entra no primeiro link da descrição, faça seu cadastro no site da Fórmula 1 e entra na nossa liga, né, pra gente brincar ali e competir, é totalmente de graça. Também olha aqui embaixo, vê as redes sociais do Reaceleração, Instagram, Twitter, Spotify. Clica aqui pra você seguir e não perder nada de Fórmula 1. E pra gente fechar, vamos falar dos perdedores, né? Eu selecionei 3 aqui perdedores, grandes perdedores desse GP do Bahrein. É lógico que eu vou começar com o maior perdedor de todos pra mim, que foi a McLaren. Terrível corrida da McLaren. McLaren que quase teve os seus 2 carros saindo no Q1 na classificação, terrível. O Norris ali conseguiu aos 49 do segundo tempo uma classificação para o Q2, acabou mandando bem no Q2 e largou em 11º. Aí começamos o GP do Bahrein, Piastri com poucas voltas já abandonou com problemas no carro e o Lando Norris fez, escuta o número que eu vou falar agora, Lando Norris fez 6 pitstops. 6 pitstops no GP do Bahrein. Gente de Deus, quanto problema. E além disso, em alguns pitstops ainda teve vacilada da McLaren na hora de colocar os pneus e tudo mais ali. Terrível. No final, ele largou em 11º, o Norris, e terminou em 17º. Ou seja, em último, porque a gente teve 3 carros que abandonaram a corrida. Então, tinham 17 carros, Norris ficou em 17º, em último. Então, um carro abandonado e o outro na última colocação para a McLaren. Não tinha como começar pior. A McLaren, terrível primeiro GP do ano. Segundo perdedor foi o Ocon. Ainda bem que o Gasly salvou a Alpine, viu? Porque o Ocon, que era para mandar muito bem, o Ocon largou em 9º nesse GP, então a gente esperava que ele ia mandar muito bem. Terrível. Ocon que levou a Alpine para o Q3 na classificação, ficou em 9º. E teve um péssimo GP, começando pela largada, né? Deram a volta de apresentação e é difícil fazer baliza, né, gente? A gente sabe que baliza é uma coisa que reprova muitas pessoas na hora que vai tirar a carteira de motorista. Só que na Fórmula 1 a gente não esperava isso, né? Ocon foi estacionar, fazer a sua baliza para estacionar o carro para largada. Ele estacionou o carro um pouquinho fora da área ali, né, que cada carro fica nas suas posições. E aí o Ocon tomou 5 segundos de punição. Até aí beleza, né? Pô, 5 segundos dá para recuperar. Aí ele foi para os boxes para trocar o pneu. E aí quando você vai trocar o pneu e toma uma penalidade, o carro para, contabiliza os 5 segundos. Depois que você tomar uma punição, os mecânicos podem trocar os pneus, a asa, dependendo do que for ali nesse pit stop. Só que a Alpine, os mecânicos começaram a mexer antes de terminar os 5 segundos de punição. Sabe quanto que eles deixaram passar? Em 4,6 segundos eles mexeram no carro. Gente, 0,4. E aconteceu o quê? Como nessa punição o Ocon não cumpriu, ele tomou mais 5 segundos de punição. Então já eram 10. Aí ele voltou para a pista, andou mais algumas voltas, e aí ele foi pro pit stop para pagar esses 10 segundos de punição. Ele pagou os 10 segundos e aconteceu o quê? Na hora de sair, né, na hora que ele pagou ali nos boxes a punição, na hora de sair no pit lane para voltar para a pista, tem um limite de velocidade para andar ali no pit lane, que é 80 km por hora. O que ele fez? Tava na ansiedade ali, ultrapassou os 80 km por hora e tomou mais 5 segundos. Ocon tomou 15 segundos de punição nessa corrida. E aconteceu o quê? Ele acabou abandonando no final, né? Porque aí já nem valia mais tempo gastar carro, vamos dizer assim, com tanta punição. Meu, que começo terrível pro Ocon. E pra gente fechar o episódio, o último perdedor, que assim como em 2022 já começou com os problemas novamente no carro, que foi a Ferrari, né? A Ferrari que teve muito problema de estratégia e de confiabilidade no carro em 2022, o carro quebrou bastante. Agora em 2023 já começa com a primeira corrida dessa temporada com um problema no carro. Leclerc abandonou a corrida. O Sainz ainda conseguiu, mesmo com um pneu quase no zero ali, que desgastou muito o pneu do Sainz, ele conseguiu completar a prova,
Mas o Leclerc com problemas no carro, parece ser um problema de bateria. No começo a gente achou que era um motor, mas depois parece ser um problema de bateria. Abandonou a prova o Leclerc, né? Então olha só, a Ferrari pelo menos não foi de estratégia esse problema da Ferrari, pelo menos isso, mas confiabilidade pegando a Ferrari de novo. Então é isso, galera, se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Olha aqui embaixo, vê se você está inscrito, vê se você segue o Reaceleração. Se não estiver seguindo, clique no botão para se inscrever, para seguir, para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!